Muito boa tarde, bem-vindos, obrigado por continuarem a acompanhar esta iniciativa. Hoje estamos aqui na primeira sessão do ciclo de 2015 e vimos aqui falar de conhecimento. Como já foi dito, esta é uma iniciativa conjunta do Laboratório Associado CISECO e da Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro. E eu agradeço ao Nuno Cassote por esta maravilhosa interpretação da Gnossienne do Erik Satie. E agradeço aos nossos convidados por terem vindo conversar connosco com este tema tão abrangente e tão difícil, mas nós estamos cá para falar de temas difíceis e abrangentes. E eu vou começar por apresentá-los, e devo dizer que a maior dificuldade em apresentar a Helena Boesco e o Carlos Filhais é saber o que não dizer, porque o currículo deles é tão grande, tão extenso e tão variado que ficaríamos aqui uma boa hora só a dizer o que é que eles já fizeram. Então, começo pela Helena, é professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade... Se fizermos é muito mais. É, ainda assim. É professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde trabalha nas áreas de literatura comparada e literatura portuguesa. As suas áreas de interesse abrangem sobretudo o século XIX e XX e ainda a problemática teórica da literatura. Colabora regularmente com universidades estrangeiras, Europa, Estados Unidos, Brasil, onde tem sido professora ou investigadora. É a diretora fundadora do Centro de Estudos Comparatistas e membro da Academia Europeia. Publicou 9 livros, entre os quais o Dicionário do Romantismo Literário Português, que coordenou, a Revisionary History of Portuguese Literature, com Miguel Taman, 99, Chiaroscuro, Modernidade e Literatura, em 2001, e Stories and Portraits of the Self, 2007, com João Ferreira Duarte. Publicou ainda um livro de poesia, De Onde Nascem os Rios, em 98. Carlos Filhais é professor catedrático no Departamento de Física da Universidade de Coimbra desde 2000. Publicou 42 livros, entre os quais os best-sellers Física Divertida, Nova Física Divertida, Breve História da Ciência em Portugal e os mais recentes Darwin aos Tiros e Outras Histórias de Ciência e Pipocas com Telemóvel e Outras Histórias de Falsa Ciência, conjuntamente, estes dois últimos conjuntamente com David Marçal. Foi diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, criou e dirige o Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, dirigiu a revista Gazeta de Física, da Sociedade Portuguesa de Física, foi diretor do Centro de Informática da Universidade de Coimbra e presidente do Conselho de Investigação do Instituto Interdisciplinar da Universidade de Coimbra. Membro do Conselho Científico da Fundação para a FCT. Há muitos anos. Há muitos anos. E membro dos corpos gerentes do Fórum Internacional dos Investigadores Portugueses. É colaborador regular dos jornais Público, Sol, Artes entre as Letras e Jornal de Letras. Muito bem. Poderíamos continuar, mas vou-me deter por aqui. E apresentados os convidados... sim, estão-me aqui a dizer, antes que me esqueça, como temos vindo a fazer, há um último quarto de hora no final da sessão para perguntas do público. Vão circular aqui alguns... o Nuno e a Ana, da Fábrica de Ciência, com os cartões que vão distribuir. Podem escrever as vossas perguntas, serão recolhidas e no final serão dirigidas aos nossos convidados. Dizia eu que falta apresentar o tema, e o tema de hoje é o conhecimento, e eu fui ao dicionário procurar a definição de conhecimento e algumas das ações que lá vêm são o ato ou a atividade de conhecer realizado por meio da razão ou da experiência. Ato ou efeito de aprender intelectualmente, de perceber um facto ou uma verdade. Domínio teórico ou prático de um assunto, uma arte, uma ciência, uma técnica, etc. Competência, experiência, prática. Ora, partindo desta definição, e eu começava pela Helena. Helena, que verdades é que nós podemos conhecer através do estudo da literatura ou das humanidades em geral? Isto aqui é um bocadinho... Estão-me a ouvir? Sim? Eu penso que as verdades que nós podemos conhecer através do estudo das humanidades em geral e da literatura em particular, que é a área que eu conheço melhor,
é sobretudo a forma como estamos constantemente a fazer as mesmas perguntas, embora de maneiras diferentes. E essas perguntas podem ter respostas diferentes, mas não anulam que se faça de novo a mesma pergunta dali a 5 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Portanto, dentro das humanidades, esta espécie de renovação que não implica necessariamente uma descoberta do novo, porque fundamentalmente dizem respeito à natureza e ao conhecimento do ser humano enquanto ser humano, das suas ideias, dos seus... Eu vi que, por exemplo, vocês na primeira sessão, o ano passado, fizeram, enfim, conversas destas, por exemplo, sobre o medo, ou sobre o sexo. Pois bem, nós todos continuamos a ter medos e a pensar em sexo. E quem diz, e a pensar em conhecimento, não é? O conhecimento não é apenas uma questão de hoje, no fundo é sempre uma questão renovada em cada momento. E, de algum modo, as humanidades, nós normalmente, enfim, a vulgata sobre a questão do conhecimento, muitas vezes acentua a forma como os conhecimentos anteriores são ou devem ser rasurados e apagados, porque há outros que os substituem. No campo das humanidades, nós nunca podemos falar propriamente em substituição dos conhecimentos, mas em perguntas diferentes, ou perguntas novas, ou novas formas de fazer perguntas sobre problemas que se mantêm e que não são resolvidos. Mas isso é bom, não é? Porque se fossem resolvidos, as gerações do futuro já não poderiam fazer perguntas, já tinham os problemas todos resolvidos. Portanto, é esta espécie de tensão, por assim dizer, que eu acho que, de algum modo, caracteriza, pelo menos, as humanidades e o facto de elas almejarem a uma satisfação, embora sejam sempre insatisfeitas. Há um pouco aquela questão, não é, que se diz que se escreve sempre das mesmas coisas, que é Deus, a morte e o sexo, não é? E que todos os livros, no fundo, acabam por falar disso. Pois. O Valéry dizia que a literatura era um grande cemitério de perguntas. Enfim, se nós pensarmos que os cemitérios podem ser também portadores de alguma reflexão para o nosso presente e para o futuro, podemos concordar com isso, não é? Os cemitérios são para os vivos, não é? Pois, exatamente, é isso mesmo. Estava-me a recordar que o Harold Bloom, quando ele fala um bocado da literatura de sapiência, do que é que a literatura nos pode ensinar, ele fala de um contínuo que vem desde os gregos, passa pela Bíblia, não é? E que continua de algum modo em Shakespeare, por aí fora, não é? É um pouco sempre essas perguntas que já estavam na Bíblia, que já estavam nos gregos, não é? Pois. E que nós continuamos a não saber responder, vamos perguntando. Mas vamos continuando a perguntar. A questão que me parece importante é essa. Mesmo quando dizemos não há uma resposta que seja válida para todos, mesmo para cada um de nós, não é? Continuamos sempre a fazer a mesma... Dali a 20 anos tornamos ao mesmo sítio e refazemos a mesma pergunta. Isso não anula a vontade de conhecer, não é? E por isso é que eu falo de tensão sempre irresolvida. Eu costumo dar sempre o exemplo de um belíssimo verso. Ele não precisava... os grandes poetas ou os grandes escritores às vezes podiam ter escrito só um verso, não escreveram só um verso na maior parte dos casos, mas com aquele verso já tinham entrado na literatura no caso daquilo que nos une aqui hoje, eu gostava de lembrar aquele verso fabuloso de Cesário Verde no Sentimento Ocidental, quando ele diz: e se eu não morresse nunca e eternamente buscasse e conseguisse a perfeição das coisas? Ora, aqui, isto que ele diz é paradoxal e é, de alguma maneira, logicamente impossível, porque se eternamente busca, quer dizer que não se consegue para se buscar. Se eternamente consegue, já não é preciso buscar, porque já está conseguido. Mas o que ele diz é que justamente é uma pergunta que eternamente busca
e consegue, não é? E este caráter paradoxal, digamos assim, das humanidades é ao mesmo tempo aquilo que, na minha opinião, faz delas um saber absolutamente necessário e não só isso, um saber que deve ser entendido de forma afirmativa e não de forma defensiva. Eu sou sempre uma pessoa otimista e acho que não devemos ter razão para sermos defensivos relativamente à ideia de humanidades e à forma como ela, enfim, nos ajuda também a fazer outras coisas e a conhecer outras coisas. Muito bem. Carlos, eu vou-lhe perguntar da ciência, mas quase poderia perguntar também das humanidades, porque o Carlos também é um bibliófilo e é, enfim, alguém que... Vê um pobre com um livro na mão e chama-lhe o bibliófilo. Os meus padrões estão tão baixos. Mas o que é que pode, então, que verdades é que a física ou as ciências nos podem dar? Bem, Podem? o que é verdade? Isso, enfim, eu acho que a definição é todo um curso de filosofia. E mesmo assim é um curso inacabado. Nós não sabemos o que é a verdade, mas isso não quer dizer que não a procuremos. E a ciência tem um método próprio de fazer essa procura. Usa duas palavras que estavam no dicionário ligadas ao conhecimento, a razão e a experiência. Portanto, essa definição de conhecimento é uma definição, enfim, que remete bastante para a ciência. Tão antiga como os gregos. De algum modo, fazer ciência é pensar à moda dos gregos, porque eles já usaram a razão e inventaram esse instrumento magnífico que é a matemática, e também, embora não tenham avançado muito, também fizeram uso da experiência, a observação, e a observação, enfim, embora ainda muito longe do que viria a ser no século XVI, XVII, a Revolução Científica, a observação controlada. A ciência tem um método próprio, que remonta, portanto, aos gregos e teve, digamos, a sua definição, a sua consolidação na Revolução Científica, e não descobrindo a verdade, porque é uma coisa ilusiva, consegue apanhar o erro. E o erro apanha-se. Se a verdade não se encontra, o erro apanha-se. O erro pode ser um desajuste na lógica ou pode ser uma falta de correspondência com a natureza, verificada através da experiência. E nisso a ciência tem tido muito êxito. Parece que está invisível, mas digamos que a nossa vida cotidiana, a nossa vida material e também a nossa vida mental quase não seria possível sem a contribuição extraordinária que a ciência nos tem dado. Coisas tão simples, por exemplo, na vida material, sei lá, até o facto de nos vestirmos de uma certa maneira, de nos protegermos da natureza, tem contribuições científicas incorporadas. Nós não vemos, que temos a ciência como que agarrada à pele. Por outro lado, do ponto de vista de vida intelectual, nós, por exemplo, tal como os gregos fizeram, nós pensamos que os fenómenos têm causas. Interrogamos sobre as causas e não acreditamos que as coisas aconteçam de uma maneira absolutamente sem haver um princípio. Há causas que têm consequências. Isso é o raciocínio lógico. E a natureza mostra que tem essa lógica incorporada. E é por isso é que é possível fazer experiência. E como é que nós então descobrimos os erros? Descobrimos os erros quando há um desajuste. Portanto, um erro é um desajuste. E a humildade do cientista está em reconhecer essa limitação. A limitação que consiste em chegar a conclusões erradas sobre o mundo, ou por falta de razão, ou por falta de experiência suficiente. A ciência é cumulativa, quer dizer, visto um erro, progride-se, apanhado o outro, progride-se,
De modo que, sem se alcançar a verdade, que é uma coisa quimérica, eu espero que nunca se alcance, porque significa que o projeto, digamos, do conhecimento, o grande projeto do conhecimento, visto do ponto de vista científico, teria acabado. Enfim, não posso fazer afirmações científicas sobre isso. Eu espero que esta procura seja infinita. Agora, sei lá o que é que vai ser, não vou estar cá para ver. Mas tudo indica na história da ciência que há um Big Bang, quer dizer, que é como um balão. Aumenta o balão é aquilo que se sabe, e aquilo que não se sabe continua infinito. E a fronteira entre o que se sabe e o que não se sabe aumentou. Pois, claro. É uma boa metáfora para perceber que quanto mais se sabe, continua a não se saber muito e a fronteira para avanço aumentou. A relação com as humanidades, que foi aqui chamada porque o Nuno Camarneiro não devia fazer perguntas sobre isso, ele é que devia aceitar perguntas, porque ele é que... Eu aqui só faço perguntas, eu aqui não respondo. Enfim, tem uma formação científica, mas tem também capacidades literárias comprovadas. Essa é uma questão muito interessante. A relação entre... com certeza são coisas diferentes. A ciência e outras formas, vou-te chamar assim, de conhecimento, que não usam o método da ciência, que não avançam exatamente da mesma maneira. Pode-se até perguntar se avançam. Pois. Sei lá, o Juan Miró, aquele que tem lá uns quadros não sei de onde, dizia que entre a arte dele e a arte de Altamira que não havia diferença nenhuma, que não havia progresso nenhum. Não sei, era uma botada, não sei se pode dizer isso. Eu acho que ele deve ter visto a arte de Altamira para poder fazer aquilo. É mais provável isso do que o contrário. Exatamente. O mais provável é o contrário, não é verdadeiro. O homem das cavernas não viu os quadros do Miró. Não, mas... Diz, desculpa. Posso? Sim. Mas a grande questão nas artes e humanidades é que o homem da caverna não viu o Miró, mas quem viemos somos nós. Sim. E de um certo ponto de vista, portanto, não é apenas uma cronologia do presente para o passado que acontece nas humanidades, é uma cronologia também do passado para o presente. De algum modo, visto que o passado não vê nada e o presente também não vê nada como sem nós nós conhecemos, estarmos tanto as implicados. pinturas de Altamira como o Miró, de certo modo, são nossos contemporâneos. Exatamente. Fazem parte da nossa contemporaneidade. Exatamente. Mas estava eu a dizer da ligação entre ciência, artes em geral, humanismo, se quiserem. Parecem muito separados. Não são assim tanto. E houve uma colega minha da Faculdade de Letras de Coimbra que há pouco me lançou o desafio para escrever sobre isso, ciência e humanismo, na revista da Faculdade de Letras de Coimbra, a Rita Marnoto, que conhece de certeza. Ciência e humanismo, este título não é novo, é muito difícil ter títulos novos, aparecer assim, ciência e humanismo. Então, é a justificação deste livro, que é o livro de um físico do século XX, um dos grandes autores da teoria quântica, Schrödinger, que o Nuno Camarneiro conhece de certeza, em que são dois textos, duas conferências que ele deu. A primeira chama-se A Natureza e os Gregos, remontando de toda a ciência, de algum modo, aos gregos, e depois Ciência e Humanismo. E neste texto, Ciência e Humanismo, ele estabelece a ponte entre as duas coisas de uma maneira que eu não conseguiria melhor. Ele diz que, no fundo, a ciência parece que está a tratar da natureza, a tratar da descrição do mundo. Mas a parte que mais interessa do mundo, ao sujeito que pesquisa, é ele próprio, claro, que é uma parte do mundo, que se calhar até se conhece melhor através das artes. Portanto, ele diz que há um certo egoísmo do investigador do universo. É a única parte do universo que pode compreendê-lo. Mas a parte do universo que ele mais quer compreender é ele próprio. E não tínhamos ilusões sobre isso. Ele põe isto de uma maneira muito bonita. Ele diz considera a ciência como uma parte integrante do nosso esforço para responder à grande questão filosófica que abarca todas as outras, que é quem somos nós. Pois. E aí está tudo. E então, vamos lá ver, de algum modo, as artes e as ciências são faces da mesma moeda e digamos, e tem muito mais a ver uma com a outra do que, porventura, se julga. Por exemplo, a imaginação. É preciso, para fazer arte, com certeza, uma imaginação enorme, mas, ao contrário do que, por vezes, se julga, na ciência também, com a ligeira diferença
não sei se a favor ou contra a arte, mas que a imaginação nas artes não está tão constrangida como na ciência. Mas nós, à medida que vamos fazendo ciência, também temos aprendido que a natureza, e incluindo nós na própria natureza, tem uma imaginação quase ilimitada. O que significa que nós temos de a ter também para descobrir a imaginação da natureza, em particular esse bocado da natureza que somos nós. Posso comentar um bocadinho? Claro. Eu estou completamente de acordo consigo e acho que, no fundo, aquilo que une também as humanidades e, enfim, chamemos-lhe de uma maneira mais técnica, as ciências ou o conhecimento científico, é o facto de que ambos são manifestações diferentes de uma idêntica questão, que é a curiosidade intelectual. E a curiosidade intelectual, como muito bem disse, é não apenas o conhecimento de um objeto que é exterior ao sujeito, mas, sobretudo, da relação que o sujeito tem com esse objeto exterior. Não é? Sem curiosidade não há arte nem ciência. Exatamente. Simultaneamente, essa curiosidade é aquilo que é mais difícil de manter. O problema é sempre quando as pessoas deixam de fazer perguntas, porque a capacidade de fazer perguntas é verdadeiramente, mais do que as respostas, na minha opinião, às vezes, pelo menos na minha área, a capacidade de fazer perguntas é que é o verdadeiro momento em que se arrisca qualquer coisa. Chamemos-lhe risco, chamemos-lhe imaginação, mas é essa pergunta que vai fazer nascer depois qualquer outra coisa, qualquer outro discurso, não é? E por isso é que, por exemplo, o discurso ensaístico nas humanidades é sempre pensado como um discurso que tem de assumir um risco. E depois tem de associar a esse risco uma argumentação, porque sem risco, que é uma hipótese, a hipótese funciona um pouco como a hipótese no discurso científico, digamos assim, sem esse risco, não há hipótese de argumentação, ficamos apenas por uma mera descrição do objeto, seja ele qual for. E, portanto, de um certo ponto de vista, embora com as devidas diferenças, e é bom até que disciplinarmente nós as reconheçamos e sejamos capazes de lidar com elas, eu estou muito de acordo consigo quando diz que são discursos que no fundo têm um mesmo objeto, o objeto é a relação do sujeito com o mundo e que de alguma maneira representam as duas faces da mesma moeda, sem dúvida. Estava aqui a recordar essa história do Miró, vou-me lembrar daquela anedota que se conta de um investigador de humanísticos que estudava a influência de Shakespeare em Beckett, enfim, não eram esses, mas algo do género, e quando descobriu que já alguém estava a fazer uma tese igual, fez ao contrário a influência de Beckett em Shakespeare, portanto, às vezes dá para fazer... Não, mas... Dá mesmo. Conhece com certeza aquele conto muito conhecido do Jorge Luís Borges, que é o Pierre Menard, autor do Quixote, do Dom Quixote, não é? Que é um Ainda autor... melhor que o Dom Quixote. Pois, é uma transcrição literal do Quixote, mas como essa transcrição literal é feita no século XX, em determinadas circunstâncias, isso implica um texto completamente diferente. Por exemplo, aquilo que era absolutamente moderno na escrita do Quixote no início do século XVII... Passa a ser um arcaísmo. Passa a ser um arcaísmo no século XX. Portanto... Absolutamente original, não é? Exatamente. Um rasgo de imaginação surpreendente. Enfim, é naturalmente levar um bocadinho ao limite. Mas deixem-me pegar nessa questão da curiosidade. A curiosidade, de facto, é que nos move a todos, querer saber mais, acrescentar conhecimento. Talvez seja essa a nossa verdadeira tarefa no mundo, que é outra grande questão da filosofia, que é qual é o sentido da vida, não é? Também não me vou pronunciar sobre isso mais do que esta pequena contribuição. E parece que nós estamos equipados, logo à partida, quer dizer, enfim, logo que nascemos, com esta necessidade de conhecer. É quase um imperativo. Quer dizer, não sei se o nome é curiosidade, mas parece que o conhecimento é uma obrigação.
não é apenas uma questão de sobrevivência. Com certeza dá muito jeito para sobreviver. Saber umas coisas evita naufrágios, evita... Mas não é só isso, quer dizer, parece que nós temos um impulso natural, que eu não sei se é genético, com certeza que está no nosso cérebro, e com certeza que os nossos neurónios de algum modo formam-se a partir dos genes que temos, mas há um destino, se quisermos, há um destino que é o conhecimento. E isso foi dito muito bem, há grandes cientistas que disseram isso, que o nosso destino é conhecer. Foi dito muito bem, por exemplo, por um matemático do tempo do Erik Satie, o David Hilbert, que é um dos grandes matemáticos do século XX, para não dizer todos os tempos, e ele, da sua campa, tem esta inscrição, lapidar, que em alemão, wir müssen wissen, wir werden wissen. Eu traduzo. Nós temos de conhecer, nós havemos de conhecer. E, nos nossos dias, um outro cientista e grande divulgador da ciência, que foi o Carl Sagan, ele disse isso, por outras palavras, disse que o destino do homem é o conhecimento. E disse que, ele acrescentou que, uma vez que somos a única parte do universo que, tanto quanto sabemos, que é capaz de conhecer, tanto quanto conhecemos, que é capaz de conhecer, que o nosso destino será alargar a nossa esfera de influência para que numa parte maior do universo possa ter aquilo que ele diz, consciência de si próprio. E portanto, é a vida. Quer dizer, é a vida. Carlos, e este destino de sermos obrigados a conhecer, o nosso destino de ser o conhecimento, é só uma bênção ou também é uma maldição? Não percebi? Se é uma bênção este destino de termos de conhecer, se é uma bênção ou se também é uma maldição. Se é comédia ou se é tragédia. Ou se é as duas coisas. Quer dizer, podemos olhar de vários lados. Eu enfim, para escolher, se a escolha é só essa, se ele só me oferece essas duas, eu pego na bênção. Quer dizer, eu peço a bênção ao caberneiro. Porque com certeza que há uma parte de maldição. Mas essa história da ciência tem mostrado, a história da humanidade, eu, quando falo de ciência, como forma de conhecimento que eu conheço melhor, é o conhecimento que eu melhor conheço, mas a história da humanidade tem mostrado que é muito mais bênção que maldição. Com certeza que há mitos relacionados com o excesso de saber mais, que pode, digamos, levar à perdição. Isso é muito antigo. E na literatura é extremamente rica nesses lados. A hubris é uma palavra dos gregos, que significa ceder aquilo que é primitivo. Entrar no domínio não já do humano, mas naquilo que é dos deuses. Ora bem, nós... E o Prometeu, exatamente, bem se tramou. O mito Prometeu, que depois fica condenado, etc. Mas tudo indica que vale a pena ir ao sítio dos deuses. Quer dizer, se os deuses é o resto do balão, porque é que o balão não há de continuar a inchar? Os deuses não ficam encolhidos por isso. Enfim, maldição. No romantismo apareceu, ou antes, quer dizer, isto é quase curioso, é quase contemporâneo da Revolução Científica o mito do Fausto. Que aparece num autor inglês, num dramaturgo inglês, um bocadinho antes de Shakespeare, e é, mais uma vez, o problema do excesso. Nesse caso, não são os deuses nos gregos, mas é o Metisfóteles, como é que se diz? É das palavras mais difíceis que eu conheço. Mefistófeles, eu troco ali. É uma deficiência que eu tenho, troco duas letras, é só nesta palavra. É muito complicado. Eu tenho a mesma dificuldade que tem um alemão a pronunciar o meu nome. E aí é a questão de até onde é que se pode ir. Até onde é que se pode ir. No romantismo, o Frankenstein conta, de algum modo, a mesma história da criatura que foge ao Criador. E, mais uma vez, agora já não é vender a alma ao demónio, mas pôr o demónio, fazer o demónio. De algum modo, parece que saber mais tem perigos.
Com certeza, saber é poder, e isto foi dito por Francis Bacon, um contemporâneo do Galileu e do Descartes. Saber é poder, ninguém tem dúvidas nenhumas sobre isso. E poder pode-se muita coisa. Poder não se pode tudo também, mas pode-se muita coisa. É uma ilusão pensar que se pode tudo, mas pode-se muita coisa. Agora, as escolhas entre as várias possibilidades do poder são escolhas humanas que não cabem à ciência. A ciência, com certeza, informa sobre as possibilidades, sobre aquilo que se pode fazer, sobre, por exemplo, o que parecia impossível, mas coisas que é possível. Mas não seguir por aqui ou seguir por acolá não é uma tarefa da ciência. E aí, lá está, é que a ciência é apenas uma das faces da moeda. E há, digamos, as questões do belo são as questões que remetem para as artes, as questões do bem remetem para a ética, e tudo isso, e ainda bem, digo eu, transcende largamente a ciência. Se o mundo fosse apenas visto com a face da ciência, seria, com certeza, saber, na minha opinião, conhecer, então vou fazer um juízo de valor, saber é melhor que não saber, por várias razões. Não é apenas dar mais poder, é também o facto de... eu associo a algum comprazimento. É melhor saber que não saber, porque saber acrescenta-nos, não saber... de algum modo, falta-nos qualquer coisa. Agora, e não sei o que é isso do limite de saber. Quando se põem limites, normalmente serve apenas para os passar. Quando se definem fronteiras, serve apenas para os passar. Mas maldição quer dizer não tenhamos medo. Também é preciso não ter medo, também é preciso arriscar. Helena, se quer... Sim, queria só, enfim, também responder um bocadinho a essa pergunta, lembrando que penso que também tudo depende daquilo que, do ponto de vista do discurso das humanidades e sobretudo dos artistas, consideram como o núcleo dos seus problemas. Por exemplo, para um autor como Fernando Pessoa, a questão do conhecimento, que ele não divide entre conhecimento científico e conhecimento das humanidades, não é? Tudo são formas de conhecimento. Ele não tem dúvidas sobre o facto de que o conhecimento e o facto de sermos nós a consciência do universo, ser, de alguma maneira, um motor ou aquilo que causa uma dor que nós nunca poderemos resolver, que é a dor de pensar. Não é mais nada, é a dor de pensar. E por isso é que todas as criaturas que existem na poesia de Fernando Pessoa, que representam estádios anteriores ao pensamento, ou seja, representam a criança que come chocolates, ele próprio, quando era criança, no poema Aniversário, não é? O Álvaro Campos, e o mundo todo existia para ele, não é? Tudo tinha sentido porque tudo existia para ele, não é? Ou os gatos, ou as árvores que não pensam, ou o girassol. Tudo aquilo que existe na natureza e que é ou anterior ao pensar ou, de alguma maneira, prévio à capacidade de conhecer e, portanto, de pensar, representa um estádio de felicidade a que o Nietzsche chamaria e chamou bovina, não é? É uma felicidade bovina, é nomeadamente a capacidade de desconhecer a morte. Digamos, o limiar é um bocadinho esse. A partir do momento em que começamos a pensar, o problema é que não há regresso. Não podemos voltar a um estádio anterior ao pensamento e, portanto, ao conhecimento, não é? E para Fernando Pessoa, um almejo que não é almejo seria, de algum modo, atingir um estádio em que ele ultrapassasse o pensamento, quer de uma forma regressiva, quer de uma forma progressiva, não é? Para o Álvaro Campos é conhecer tem tudo... Qualquer coisa tem qualquer coisa de budista, quase, depende. Para o Álvaro Campos é conhecer tudo de todas as maneiras, não é? E, portanto, é uma espécie de
pensamento antecipatório dessa... para Ricardo Reis é um pensamento, e para Alberto Queiro é um pensamento regressivo, não é? É voltar atrás... um estágio um estágio anterior, quase. exatamente. Mas, quer dizer, é essa tensão que funda a poesia de Fernando Pessoa. Por isso é que a poesia de Fernando Pessoa e o grande antecessor de Fernando Pessoa na literatura portuguesa é Camões, que foi, enfim, o grande problema da vida de Pessoa foi ter existido Camões, claro. E entre os dois existir Antero de Cantal, que é o outro dos grandes pensadores intelectuais em literatura. Não é? Nós temos uma literatura muito forte e muitíssimo interessante, ao contrário do que algumas pessoas dizem e pensam. Temos grandes escritores, mas são escritores cuja dimensão normalmente é mais, enfim, rasura pelo menos uma dimensão intelectual. Mas temos alguns fortes pensadores poéticos ou literários, cujo núcleo duro do objeto da sua literatura ou do seu é efetivamente a questão do conhecimento e a questão do pensamento, que atravessa também toda a literatura portuguesa. Posso pegar no Luís de Camões? Pode, com certeza. O Luís de Camões. Com jeitinho, porque... Exato, não vou estragar. Espero. O Luís de Camões vive naquela época, que é o século XVI, que é uma época que precede a Revolução Científica, que só vai aparecer no início, em força, no início do século XVII, com Galileu, então, claro. que nos vai ensinar o método. E o Descartes escreve o discurso do método, e o Francis Bacon escreve o novo organum, digamos, uma substituto para o Aristóteles. O Luís de Camões... de algum modo, ele é um grande valorizador do conhecimento e do conhecimento do tipo científico avant la lettre. Quer dizer, antes desse pensamento estar consolidado sob a forma de método, ele, se lermos, por exemplo, o Canto Quinto dos Lusíadas, nós vemos lá aquela frase espantosa que ele diz: vi claramente visto. O vi claramente visto não é só ver. Pois não. O vi claramente visto anuncia, e ele põe isso numa circunstância de uma descrição marinha, do foco de Santelmo. Sim, sim. E o que ele está a ver é a natureza in situ, quer dizer, ele não lê a natureza nos livros. Pois. Ele vive a natureza, e é isso que digamos, a Revolução Científica vai fazer a seguir. Por outras palavras, se não tivesse havido... enfim, os descobrimentos, começaram por ser portugueses e depois espanhóis, a Revolução Científica não teria sido naquela altura e da mesma maneira, de algum modo. Aliás, isso era conhecido pelo próprio Francis Bacon, que num dos seus livros, ele põe na gravura do frontispício os navios, as naus, a cruzarem as portas de Hércules como dirigindo-se ao grande mar aberto, dirigindo-se ao desconhecido. Este é, digamos, o símbolo da Revolução Científica é a saída das naus. E depois, enfim, e nesse tempo temos alguns cientistas portugueses, temos o Pedro Nunes, com certeza, embora nunca tivesse andado de barco, enfim, imaginava problemas matemáticos a partir daquilo que os marinheiros lhe contavam e foi de algum modo mestre de marinheiros, como o Dom João de Castro, por exemplo, foi discípulo do Pedro Nunes, e ao Garcia da Horta, que é o autor, o médico português que está no Hospital de Goa e que conheceu Camões em Goa. Devem ter sido amigos, porque o primeiro poema publicado pelo Camões é precisamente, impresso, é precisamente no frontispício, na entrada, no introito do colóquio dos simples da coisa. E, portanto, em que ele, de algum modo, faz o elogio poético à ciência do coisa. E há frases do Garcia da Horta que, a este propósito do conhecimento, são maravilhosas. Uma frase que é lapidar, tão lapidar como aquela do David Hilbert, é: o que não sabemos hoje, amanhã saberemos. O que não sabemos hoje, amanhã saberemos. Isto é uma frase de uma confiança, de um otimismo enorme, que acho que o David Hilbert o que fez foi um plágio. Porque se ele tivesse lido, a única desculpa que ele pode ter é não ter lido o Garcia da Horta. O Fernando Pessoa tem uma relação com a ciência muito mais difícil. Pois tem. Andou lá na astrologia e aquilo, enfim, escreveu um Fausto também sobre os problemas da ciência. E
Mas ele também tem uma limitação que ele próprio reconhece nos seus escritos. Ele diz, ele foi até a África do Sul e não chegou à Índia, não é? E foi na juventude e depois voltou, fez meio da viagem e não quis mais fazer viagens, ficou ali. E ele diz no seu escrito, pertence, num poema, acho que é Álvaro de Campos, só podia ser Álvaro de Campos, pertence a um não sei se é Álvaro de Campos, corrigir-me. Uma classe de portugueses. Pertence a uma classe de portugueses que depois da Índia descoberta ficaram sem emprego, sem trabalho, a morte é certa. Portanto, ao contrário de um que queria saber e o destino era o conhecimento, para Fernando Pessoa já se sabia o suficiente e só se tinha que fazer elaborações sobre o saber que se sabia. Agora, se calhar, para uma coisa... É Álvaro de Campos, não é? Eu penso que Pergunta, sim. eu acho que sim, não estou certo. Eu sou mais de 100, é difícil uma pessoa perto. São São 100 e tal. 140 e tal. Exatamente. E vou-se descobrindo outros de vez em quando. E ainda não se descobriram todos, se calhar. Agora, para dar um bocadinho mais concreto... Ainda mais. Será que estes... Enfim, olhando para o tipo de conhecimento, não vou dizer verdades, porque as verdades... nestas áreas tendem a durar pouco tempo, mas para o tipo de conhecimento que se pode adquirir, seja pela ciência, seja pelas humanidades, mas também de outras áreas, como a sociologia, como a história, a psicologia, até, se quisermos, de algum modo, da religião, será que estes vários conhecimentos podem ser integrados num conhecimento maior, ou estamos condenados a uma visão caleidoscópica em que os conhecimentos existem, mas não se tocam ou não se fundem entre eles? Eu acho que, se não se fundir, são conhecimentos incompletos. O próprio Schrödinger, neste livro, diz isso, quer dizer, são as faces da mesma moeda, mas a moeda é só uma. E, portanto, se não houver comunicação, o conhecimento de nada serve, claro. Diz ele. Se o conhecimento especializado, ele até simpatiza aqui, no seu escrito, com aquela... Ele foi contemporâneo e conheceu Ortega Gasset, que era muito crítico, digamos, daquilo que por vezes se chama tecnociência, etc. E ele dizia que ele tem razão. O indivíduo que diz o Schrödinger, aquele indivíduo que só sabe uma só coisa, não sabe nada. E, portanto, os saberes que estão acantonados, os saberes que não comunicam, não são verdadeiros saberes. Não são verdadeiros saberes. Pouco se sabe quando não se sabe o que os outros sabem. Pois. E, portanto... uma missão, com certeza, que tem a ciência, não iludindo que existem diferenças de método, conteúdos, etc. Isso está garantido, isso nós já sabemos. Já sabemos. Mas que se não houver... Sabemos que há fronteiras, mas se não houver passagem de fronteiras, quer dizer, esta grande, vamos chamar assim, desidrato ou missão, que quiserem, de conhece-te a ti próprio, fica, digamos, com uma multidão de respostas, mas o que significa sem uma verdadeira resposta. E, portanto, eu sou como é normal, quer dizer, não é apenas uma questão de ser simpático. Não é apenas uma pessoa, normalmente, o diálogo interdisciplinar. Eu gosto muito do meu colega e depois chega-se lá ao Conselho Científico já não gosta assim tanto. Não é isso. Eu acho que o saber que não se aproximar uns dos outros em direção a uma coisa que não sei bem o que é, mas houve um biólogo, Edward Wilson, chamou-lhe a consciência, uma consciência maior. Se não, é uma palavra que é engraçada, um neologismo que eu vou buscar hoje. Se não tentarmos isso, nós ficamos cada um perdido no seu canto, cada um perdido na sua zona e, acima de tudo, perdido. E, portanto, teremos... não haverá aquilo que eu penso que deve haver nessa busca, que é futuro. Eu só queria fazer 2 pequenos comentários a isso. Concordo completamente. Na prática e na minha experiência, essa preocupação ou esse receio, ao mesmo tempo esse desidrato e essa curiosidade, foram aquilo que me levaram quando tive que escolher o meu tema. Eu trabalhava em literatura francesa clássica. Eu fiz o meu mestrado ainda e continua a ser uma área que eu adoro. Mas quando tive que escolher um tema para doutoramento, eu pensei na minha vida futura e disse, se eu fizer
sobre isto só, por muito que eu goste disto, gosto e continuo a gostar imenso, eu ficarei sempre com fronteiras que me autolimitam em termos de passar para outros caminhos que eu não sei quais são, não é? E foi isso que me fez enverdar pela literatura comparada, que era uma área que nem sequer existia, reconhecida no país. Pensei, eu com a literatura comparada posso fazer aquilo que me interessar no momento. E posso. E essa ideia de não me autorrestringir antes de, não é? É para mim uma ideia muito, muito importante e que, pelo menos na minha experiência, como digo, foi efetivamente importante. E, por outro lado, também, o facto de os conhecimentos ou os vários discursos sobre o conhecimento poderem ser concomitantes e poderem ser contíguos, claro que há a especialização das disciplinas e isso é também, a meu ver, uma, digamos, a instituição disciplinar, sobretudo a partir do século XVIII, é algo que, pelo menos, tanto quanto nós podemos prever, enfim, não tem propriamente um regresso, não é possível regressar a um saber mais sincrético, como era o de Camões, não é? Mas o facto de não haver regresso não significa que a curiosidade deixe de existir e que não haja pontes de diálogo entre coisas que se podem exprimir discursivamente de uma maneira diferente, como aquilo que nós estamos a fazer aqui, mas que, no entanto, representam, no fundo, a mesma preocupação. Como é que podemos conhecer, o que é que podemos conhecer, como é que podemos conhecer mais e melhor. Eu não diria só conhecer mais, diria também conhecer melhor. Não é? Se há uma ideia de progresso, que não seja o progresso positivista, eu penso que também é por aí. Há certas coisas que nós podemos conhecer melhor e creio que isso é válido, enfim, no conhecimento científico mais específico e é certamente válido no domínio das humanidades, não é? E essa ideia de que há um caminho a fazer que implica etapas, por exemplo, também, penso que é importante. Às vezes as pessoas erradamente pensam que em humanidades tem assim um conhecimento fluido sobre as coisas e se escreve sem um projeto, sem uma... método... Sem um projeto, pelo menos, não é? Eu não tenho certeza de que exista, de que nós possamos referir relativamente às humanidades, e talvez a algumas ciências sociais, a ideia de um método no sentido científico do termo. Agora, sei que não podemos escrever sem ter um projeto. E, portanto, que de alguma forma nós temos que construir um objeto e essa construção implica etapas. E isso muitas vezes é que as pessoas em humanidades não compreendem. Eu lembro-me sempre enfim, de um aforismo, há bocadinho ainda falei do Nietzsche, quando ele diz que não se pode partir a voar para o voo. Pode-se voar e pode-se querer voar, mas não se pode partir a voar para o voo. É preciso um plano de voo, não é? Sim, é preciso de alguma maneira perceber quais são os passos e as etapas que eu tenho que dar para depois poder ter como consequência voar. Não é? E isto eu penso que é válido também para humanidades e por vezes as pessoas confundem uma espécie de discurso fluido, sem propriamente objeto, etc., com o saber que é possível construir na área das humanidades e que eu acredito que construímos. Sobre isso ter o plano, o Séneca já dizia, se não sabes para onde vais, num barco,
todos os ventos te são favoráveis. Pois, claro. E desfavoráveis. E desfavoráveis, exatamente. E contrários. Todos os ventos são a favor e são também contrários. Já agora, eu aproveitava só para relembrar que se tiverem perguntas, peçam aos nossos assistentes pelos cartões. Já agora, ainda nesta questão falou da especialização e também do quanto o saber se quer fluido. Nós assistimos nas últimas décadas, de facto, a essa enormes, não só nessas últimas décadas, mas acho que se agudizou esta questão da especialização e muito em particular na formação. E uma vez que são os dois professores, houve até de certa forma o afunilar dos cursos, ou de muitos cursos. Por outro lado, nos últimos anos também já há sinais no sentido contrário e até surgiu agora há pouco tempo a licenciatura em Estudos Gerais em Lisboa, que é um bocado uma inversão de marcha. Como é que vem esta tensão entre uma necessidade de especialização, que existe até um pouco por causa do mercado de trabalho, etc., e por outro lado esta necessidade também de querer conhecer outras coisas e de se confrontar? A especialização acaba por ser inevitável. É quase como uma fatalidade, mas não pode ser fatal. Não pode ser a morte do seu canto de cada um. Porque é que a especialização acaba por ser necessária? Porque há cada vez, sendo a fronteira entre o conhecido e o desconhecido cada vez maior, havendo mais gente, não houve tantos cientistas como hoje. Estou a falar do saber mais daquilo que eu conheço melhor, mais uma vez. Nunca houve tantos cientistas, há muito mais cientistas vivos do que mortos. Isto é uma coisa que às vezes ignoramos. É evidente que há a procura de um lugar específico, não estão todos acumulados no mesmo sítio. E as questões foram se subdividindo em outras questões, portanto, o próprio método conduziu a isso, e portanto as pessoas estão distribuídas por uma esfera de saber. E isso, às vezes, dizem que uma área é mais procurada e dentro dessa área também há modas, a ciência humana, às vezes a ciência faz de um modo nada científico, etc. E, portanto, a especialização é uma coisa que é inevitável e vai continuar a haver. Agora, a questão é se o indivíduo começa a sua vida num assunto, continua a sua vida nesse assunto e morre nesse assunto. A minha experiência, quer dizer, eu comecei queria fazer investigação no núcleo atómico, o coração do átomo, havia-se falado de energia nuclear, não sabia o que era. Fui um bocadinho atrás do desconhecido, havia-se falado. E a certa altura, até por questões que têm a ver com os acidentes do mundo, eu fiz doutoramento em 1983 em física nuclear sob a cisão do urânio, teórica, estejam descansados, que não foi nada. Aprendi a acindir o urânio, mas foi puramente no computador. No computador, já havia. Mas em 86 houve Chernobyl e aquela área foi despovoada naturalmente. E eu, o que é curioso é que procurei a seguir fui para a física da matéria condensada e a teoria quântica que conhecia para aplicar aos núcleos era a mesma que conhecia noutro sítio. E tive experiência própria o prazer de saber coisas num lado que pude transportar para o outro. Para mim era extremamente fácil, porque eu sabia aquilo tão bem. E eles não sabiam, eles não sabiam. Por outras palavras, comecei a partir moléculas com a mesma facilidade com que antes partia núcleos. Havia coisas que, a mutatis mutandis, havia coisas que eram iguais e havia coisas que eram diferentes. E eu trouxe um apor da física nuclear e consegui publicar algumas coisas porque naquela comunidade não conheciam coisas que para mim eram familiares. E isso devia-se fazer mais. Esse cruzamento de pessoas e devia-se fazer de um modo que não seja motivado pelas explosões de centrais nucleares. De preferência, não é? É capaz de ser. Esses esforços, por exemplo, do Estado de Lisboa de criar cursos, digamos, de base multidisciplinares, eu encaro-os com muito bons olhos, porque as pessoas também tendem a especializar-se mais tarde, o ensino está estruturado de outra maneira e não temos que afunilar logo de início. É uma estrutura um pouco mais americana, não é? Sim, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu também já passei licenças sabáticas, uma pessoa tem cursos em que pode ter
sei lá, cadeiras de física, mas pode ir buscar noutro sítio uma cadeira de música, sei lá, sobre o Éric Satie, ou qualquer coisa interessantíssima que podemos, que corresponde a uma apetência nossa, e isso é considerado até obrigatório, é mesmo obrigatório, tem de buscar créditos nas humanidades. Deixa-me fazer aqui uma citação de Schrödinger, porque eu encontrei uma resposta a esta questão da especialização. Diz ele, aspas, parece simples e evidente e, contudo, necessita de ser dito. O conhecimento isolado, obtido por um grupo de especialistas num campo restrito, não tem por si só qualquer valor, mas apenas quando se concretiza a sua síntese com todo o restante conhecimento e apenas desde que contribua de forma efetiva nesta síntese para conseguir responder à questão quem somos nós. Não se pode ser mais claro. Mas também é um físico teórico a falar. Mais ou menos na mesma altura, um grande ensaísta e pensador clássico dos estudos literários, o Erich Auerbach, fez uma defesa, aliás, já curiosamente pré-nostálgica, de um mundo que para ele tinha, e de um tipo de conhecimento que para ele tinha acabado antes da guerra, com a guerra, depois da guerra, não sei muito bem, e uma reflexão sobre a Weltliteratur, não é? Portanto, a literatura, world literature, ou a literatura mundo, na tradução portuguesa, e é um ensaio maravilhoso, em que ele diz mais ou menos a mesma coisa disso. Ele era um grande, pertencia àquela escola da filologia germânica, não é? Que deu enormes romanistas, não é? Aquele Michaelis vem daí, não é? Exatamente, que deu enormes romanistas. E o que ele dizia, sendo um grande romanista, dizia um especialista que conheça apenas a literatura provençal, portanto, uma hiperespecialização, justamente não conhece nada de literatura provençal. A frase também parecidíssima é do Abel Salazar, do nosso médico, que foi também pintor, o médico escultor, só sabe de medicina. E, de algum modo, teórico da arte. Ele tem uma obra muito completa. Ele dizia que quem só sabe medicina, nem medicina sabe. Pois. Portanto, eles comunicam todos uns com os outros. Exatamente. E por isso é que eu acho que uma das coisas mais interessantes é aquilo que estava a falar e que nós podemos chamar de uma forma mais técnica a transferência de conhecimentos, não é? A capacidade que nós temos de, tendo trabalhado de uma maneira mais especializada algum objeto numa determinada área, ser de repente capaz de perceber que aquele saber se pode fazer sentido em outras áreas que não tinha imaginado, podia, e que em termos de discurso mais das humanidades se chama estabelecer relações. Eu lembro-me sempre de uma definição do grande pensador que foi o Padre Manuel Antunes, e que eu tive, enfim, o prazer de conhecer de uma maneira mais direta, e que dizia sempre, ele tinha assim uma vozinha muito pequenina, não é? Baixinha, e assim ele dizia, sabe, a verdadeira definição de uma pessoa inteligente é aquela que sabe fazer relações. E, de um certo ponto de vista, é também disto que nós estamos a falar. Ou seja, o conhecimento é a capacidade de tornar o mundo mais inteligível a partir do nosso ponto de vista e a partir de, não apenas individualmente, mas socialmente. E a inteligência significa ou implica que nós sabemos fazer relações. Relações entre tudo? Certamente que não. Não é? E voltamos à questão de uma certa especialização que é inevitável. O problema é quando as pessoas se pensam especialistas antes de o serem, como a pescadinha de rabo na boca, não é? O problema é quando eu vejo entrar alunos para o primeiro ano da faculdade e dizerem-me, como uma vez me disseram, eu não trabalho nada de posterior ao século XVII. Arruma logo ali a questão. Exatamente, não há mais discussão sequer, não é possível argumentar, não é possível nada, não é?
E isso é que me faz, sinceramente, um bocadinho de medo, porque alguém que decide que há uma parte do mundo que lhe não diz respeito de maneira nenhuma, é alguém que se fecha àquela curiosidade que falávamos há pouco e à capacidade de se surpreender. Nós não falámos ainda um bocadinho e se calhar estamos a falar sempre disso, não é? Para mim é o facto de nós podermos ser surpreendidos por coisas que nós consideramos inesperadas e, de alguma maneira, são acontecimentos. A palavra acontecimento, etimologicamente, significa que alguma coisa cai, não é? Vem de cadere, de uma coisa que cai. E esta capacidade de nos surpreendermos com um acontecimento intelectual, algo que nós não previmos, mas que nos obriga a fazer uma inflexão no nosso próprio pensamento, nos nossos interesses, etc. Penso que é um momento, quando acontece isso, é um momento de um enorme prazer intelectual e de uma enorme felicidade. Eureka, não é? Um momento de descoberta. Exatamente, é esse momento de... Não é? Eu tenho às vezes isso também quando leio autores que nós pensamos, por exemplo, ler Vitorino Mésio para mim é, digamos, problemático. Não porque, ou David Mourão Ferreira, por exemplo, para falar de pessoas que nós conhecemos, não é? Não porque eles digam coisas antiquadas, relativamente ao meu saber, mas porque às vezes eu estou muito bem a ler um ensaio deles e depois eles escrevem uma frase, que pode ter apenas uma linha, e que é um morro no estômago. Para mim é um morro no estômago. Eu tenho quase vontade de dizer, pronto, ok, deixa-me fechar o livro e desisto. Não é? Porque aquela frase, de alguma maneira, diz tudo aquilo, e se calhar melhor, tudo aquilo que eu tinha pensado, mas já foi dito, não é? Mas é bom que eu tenha a capacidade de ainda levar estes murros no estômago. E isso é algo que me dá também muito prazer. O Vitorino Mésio tinha uma curiosidade intelectual imensa e numa fase muito avançada da sua vida, ele fez poemas, acho que é o seu último livro de poemas, Limitidade, poemas de inspiração científica, não apenas do átomo, sobre o núcleo do átomo, mas sobre a biologia, que era um tema extremamente atual na altura, da genética, etc. Ele tem poemas maravilhosos sobre problemas da biologia, problemas da ciência. Escreve até depois um ensaio, Era do Átomo, Crise do Homem, etc., que mostra que ele não parou até ao fim de se maravilhar. E isso, enfim, eu sei que há o problema da morte, mas até lá... até lá vamos maravilhando, quer dizer, e podemos sempre fazer descobertas. E nós esperamos que, enfim, mesmo havendo o problema da morte, que mesmo morrendo, eu sei que vai acontecer, mas que alguém continue depois a fazer descobertas, como, por exemplo, o Vitorino Mésio deve estar contente a saber que ela leu e que levou o murro no estômago. E a questão isto é metafórico, eu não acredito que ele saiba. Até porque eu tenho problemas de estômago. Portanto, vamos pedir ao Vitorino que não lhe dê mais murros no estômago, que é uma grande crueldade. E agora a questão, não só entre especialistas de áreas diferentes, mas a questão da relação com o público. O público, digamos que não é especialista em ciência ou noutra área. Como é que, ou seja, numa altura em que o conhecimento se tornou tão especializado, tão complexo muitas vezes e tão compartimentado, como é que pode ser mediado essa comunicação, esse diálogo com o público, e até se pensarmos que, por exemplo, uma instituição como o CERN pede aos contribuintes quantidades avultadas, quer dizer, tem que ser explicado de algum modo porque é que se está a fazer o CERN. Ou mas por outro lado, não é apenas a questão de pedir dinheiro para fazer ciência, quer dizer, essa é a mais comezinha das questões. Não, eu ia falar de outra também, mas também mexe com o bolso de outra maneira, que é por exemplo, estes modelos económicos ou financeiros que ninguém consegue entender senão quem o desenvolveu ou quem trabalha neles, né? E que vão influenciar a nossa vida e que vão, como nós vimos, muitas vezes para o pior, noutros casos talvez para melhor. Mas, quer dizer, como é que se gera a força que este conhecimento, ou das tecnologias, não é? Dos computadores, da internet, etc., a força e a potência que este conhecimento tem e um público que tem muita dificuldade em aceder-lhe. Como é que isto é mediado? Eu estou convencido que o público
em geral, que somos nós todos, não é? Sim, sobretudo numa área que não é nossa, não é? Exatamente, nós podemos saber de uma área, mas depois não sabemos de outra, quer dizer, de modo que somos ignorantes em geral, somos. Acho que isto é verdade, quer dizer, uma pessoa pensa que sabe muito, mas enfim, quer dizer, nunca sabe, nunca saberá o suficiente e, portanto, tem de se colocar numa posição de alguma humildade. Mas o público também, por vezes, o público chamado geral, é tão ignorante como nós ou tão sabedor como nós. Quer dizer, não devemos diminuir nunca. A regra da comunicação com o público é não apoucar a inteligência do público. Claro, claro. O público, primeira regra, o público quer saber. Tem necessidade de saber. E, portanto, se há coisas que o público não sabe e que nós sabemos, devemos lhe dizer. E vice-versa, se há coisas que o público... O público não é bem a palavra, deve ser a sociedade. A sociedade, se sabe coisas que nós não sabemos, a sociedade diz-nos. E há coisas que os especialistas sabem e que a sociedade não sabe, deve ser dito. E explicado, e transmitido, e discutido. E deve haver maneiras de fazer isso. Um dia perguntaram a um prémio Nobel da Física ao Feynman o que era uma propriedade dos elétrons, que era o spin, e ele disse, ele defendia que se pode explicar tudo a qualquer pessoa. E ele pensou muito, esta é daquelas difíceis. E então o que é que vai ser? Vou continuar a pensar. Por outras palavras, o problema da comunicação é também um problema do conhecimento. Claro. Se é que ele sabe o suficiente para poder dar. Porque se ele não sabe o suficiente para poder dar a outro, sabe pouco. Sabe só para ele. Não sabe. Pois. Não sabe. E, portanto, o problema da comunicação é fundamental para a ciência. Não é apenas justificar com a mão, dei aqui mais que a gente tem temos aqui uma coisa muito bonita, que é a ciência, paguem isto, que vocês depois vão beneficiar. Não sabe quando, mas vão beneficiar. Não é isso. É pensar que a ciência não é dos cientistas. A ciência é de todos. Os cientistas, de alguma modo, são privilegiados pela sociedade, delegar deles certas questões. Olha, vocês vão lá à fronteira, vão lá ao balão, mas depois digam. Quer dizer, e eu vejo muitas pessoas, e é uma autocrítica que os cientistas têm a fazer, que não querem saber. Quer dizer, também não há problema nenhum se um ou outro não quiser. Mas a comunidade científica tem de prestar contas. E prestar contas não é justificar o dinheiro. É dizer o que é que se sabe. Que novidades é que há, ou quando digo novidades, entendam-me, não é o último grito da coisa, é explicar coisas antigas por vezes de um modo novo, não é? Há aquela famosa história no século XIX que o imperador da Prússia visita o observatório astronómico e perguntou com alguma arrogância ao astrónomo imperial, digam lá, o que é que há de novo nos céus? E o astrónomo respondeu, será que Vossa Majestade já sabe o que há de velho? E, portanto, há uma necessidade de comunicação que é imperativa para todos. As pessoas querem conhecer e é um direito de saber. E quem tem o saber, se não, tem o dever de o transmitir. E se não o fizer, eu digo, já o disse e repito, não o sabe suficientemente bem. Eu subscrevo inteiramente aquilo que disse. Penso que é, aliás, um dos grandes desafios, e muitas vezes perdido, na capacidade que os especialistas, em geral, têm na forma de contactar, não apenas com os seus pares. É evidente que têm de ter capacidade de dialogar e de argumentar ao nível da sua especialidade, mas também na forma como conseguem falar com os públicos em geral, que são a sociedade. E se as pessoas se alheiam dessa realidade, que é aquela da comunidade ou das comunidades em que vivem e que, de alguma maneira, contribuem para que ele possa fazer aquilo que faz, não é? Porque o dinheiro não aparece do céu, pelo menos que a gente saiba, infelizmente. E, portanto, no fundo, essa responsabilidade, essa accountability, não deve ser só perante a FCT, digamos assim, deve ser justamente
por quem permite que a IFCT, ou seja, qual for a organização, financie os projetos que temos e o saber que desenvolvemos. Eu costumo dizer, muitas vezes, é muito bom que realmente que nós saibamos, mesmo dentro das humanidades, e no meu campo, ter especialistas em determinados níveis. Mas é bom que nós consigamos perceber que, a partir do momento em que não somos capazes de falar com pessoas que, não sendo especialistas a priori, têm direito, apesar de tudo, de dizer, olha, é isto mesmo que eu quero ser, ou é isto mesmo que eu quero fazer na vida, quero investigar esta questão. Mas se ninguém fala dessas questões, nós estamos a diminuir o direito ao saber das outras pessoas, não é? Nós temos esse saber, temos financiamento, fazemos as coisas, somos professores, pagam-nos o salário também para fazermos isso, mas no fundo estamos a excluir, é um ato de contra-cidadania, a meu ver. E, portanto, muitas vezes quando se fala em passar esse conhecimento às pessoas, nós queremos que toda a gente seja especialista em. No meu entender, não queremos que toda a gente seja especialista em, mas queremos que, pelo menos, a curiosidade que nos levou a fazer alguma coisa seja transmitida a alguns que possam querer tê-la e fazê-la no futuro, não é? Porque senão o conhecimento morre com a nossa própria morte, por assim dizer. Temos que encontrar maneiras, por exemplo, o Carlos Filiais é um belíssimo exemplo de como é possível fazer isso, mas temos que encontrar maneiras de criar interesses no público. Criar interesses não é manter as pessoas na ignorância e guardar o conhecimento só para nós, mas é transmitir de forma interessante aquilo que para nós é um problema ou não, mas permitir que as pessoas possam fazer as suas próprias perguntas. Muito bem. Já não temos muito mais tempo, mas eu queria fazer uma última questão e depois tinha aqui uma questão do público e então terminamos. Só uma? Só uma. Hoje, excepcionalmente, acho que foram muito claros em tudo o que disseram, porque há poucas perguntas do público. Eu, pelo menos, estou a levar isso na positiva. A pergunta que eu queria fazer é... Parece-me que tem havido... A nossa relação, não digo com o conhecimento, mas com os dados, com os factos e com a forma como o armazenamos tem mudado um pouco. Ou seja, cada vez mais nós andamos com computadores, com gadgets que nos trazem o conhecimento que nós muitas vezes precisamos. Antigamente precisávamos de uma biblioteca para para consultarmos. Hoje em dia andamos com a biblioteca debaixo do braço. E isso... Parece-me também, e eu também, enquanto professor, também noto isso, que cria alguns... Tem muitas virtudes, obviamente, também tem alguma causa, às vezes, uma preguiça, porque não temos de ter os dados na cabeça, estão a vamos... Até que ponto isto é importante ou não? Ou seja, é importante que continuemos a ter algumas coisas dentro da cabeça e a decorarmos até algumas deduções e algumas fórmulas e alguns poemas, ou no futuro cada vez mais as coisas vão estar distribuídas e nós só temos que saber aceder-lhes e depois processar? É uma questão... Vamos lá ver. A Helena, acho que, enfim, fez agora os programas portugueses e pensou também nesta questão da memória, do lugar da memória, na aprendizagem da leitura, e já lhe vou passar a palavra. Mas deixem-me dizer qualquer coisa sobre isto. Toda a tecnologia que nos permite, de algum modo, saber coisas de repente que não estão guardadas em memória, mas que demora menos a saber, não podemos guardar tudo em memória, a nossa capacidade é limitada. É um físico que diz isto, não é um biólogo, mas acho que é limitada. Os nossos computadores têm mais capacidade, muito mais capacidade, e a verdadeira enciclopédia existe hoje, está aí, é pesquisada através do Google, eles não pagam nada por divulgar a marca, mas é a maneira que perguntamos. E isto
uma pessoa traz aqui, faz a pergunta no telemóvel, com o equipamento, a pessoa pergunta lá. Ainda agora, falando do Erik Satie, eu tinha estado em Paris, num sítio, num cabaré onde ele tinha tocado, etc., mas sabia pouco sobre o Erik Satie. E até me senti um bocadinho envergonhado. Porquê? Então vai tocar o Erik Satie e eu, numa coisa sobre o conhecimento, conheço tão pouco do Erik Satie, saquei logo aqui, não foi da pistola, saquei logo aqui do utensílio e matei a minha ignorância e quero agradecer, enfim, aos organizadores, ao Nuno, a possibilidade de se não fosse isso, se não tivesse lembrado do Erik Satie, eu ficaria mais ignorante sobre um músico importante de França do início do século XX. Coisas interessantíssimas, que logo a saber de repente, toda a vidinha dele. Por exemplo, sabem de que é que ele morreu? As pessoas nascem todas da mesma maneira, mas depois morrem de maneiras diferentes. E ele morreu de excesso de absinto, de uma cirrose, etc. Estava muito na moda, era uma morte que estava muito na moda. Sim, o Fernando Pessoa também teve assim acho que quando alguém foi dar as condolências, deve ter tido, em vez de sinto muito, deve ter tido absinto muito. Estas coisas eu não saberia se não tivesse puxado a arma. Podem confirmar tudo, Wikipédia, coisa mais... Em francês, que em português não tem nada. A vantagem de saber francês é que só está na Wikipédia francesa. É absente. Não é absente que se diz, estou a falar com absente. Sim. E quem não souber francês perde estas coisas. Porque a Wikipédia portuguesa é assim mais pobre, mas havemos de chegar. Portanto, a enciclopédia existe aí, está à nossa disposição. Não. Agora, nós não podemos fazer este exercício se não tivermos conhecimentos prévios, quer dizer, se não tivermos, sei lá, uma pessoa de repente fica a saber algumas coisas, mas é preciso saber já o que é o princípio do século em França, quais são os autores dessa época, e quando uma pessoa vê que ele conheceu o Debussy e foi amigo do Debussy, é preciso saber o que é o Debussy e o que é o absinto também. O que é o absinto é fundamental. Uma pessoa que lê que ele morreu de absinto e nunca bebeu está um bocado limitado. E a memória, mal comparado, a nossa organização mental das coisas é aquilo que nos permite aceder através depois da tecnologia. Portanto, não vejo mal nenhum na tecnologia, mas a tecnologia não serve absolutamente para nada se não tivermos... É como entrar numa biblioteca sem ter uma pergunta. Já experimentaram entrar na maior biblioteca, sei lá, a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, sem querer saber nada. Não vos interessa absolutamente nada. Mas entram naquela coisa, aqueles livros cheios de coisas, e depois ficam assim. Portanto, é preciso ter uma pergunta, neste caso, quem é o Erik Satie, e a resposta depois vem, e depois uma pessoa cria estas relações. E é com essas relações que nos enriquecemos. Pode até ser que eu me lembro de alguma coisa, que elabora alguma coisa sobre o Satie, que, sei lá, que seja um acrescento. Que seja um acrescento. E lá está a tal edificação do saber. Portanto, isto começa com um recurso ao instrumento, que não se pode fazer sem capacidades instaladas, naturalmente, sem aquilo que a escola nos fornece. A escola e a vida, mas primeiro que tudo a escola, sem aquilo que a escola nos fornece, quer dizer, se não fosse, por exemplo, o francês que aprendi na escola, o meu acesso a uma parte do mundo estava diminuído. E tenho a certeza que não ter aprendido chinês que me limita enormemente o meu acesso a uma parte do mundo. É das coisas... Eu notei isso quando eu fiz a minha tese de doutoramento na Alemanha e tive de aprender alemão. Escrevi a tese em alemão, mal, mas tive ajudas. Mas o que é curioso é que eu tive acesso a um mundo, até uma maneira de pensar, até um conjunto de autores, que eu permaneci absolutamente, não digo absolutamente ignorante, mas sem ter, enfim, muito limitado, até aos 20 e tal anos. Como é que é possível? Eu andei tanto tempo sem saber alemão e as maneiras de dizer certas coisas, há certas coisas que em alemão dizem-se de uma maneira que tem a ver com o próprio pensamento. Dasein. Uma pessoa que não saiba o ser, Dasein. Há certas coisas que uma pessoa tem que ter estrutura, tem que ter aprendido, tem que ter na escola. E se não for armado com isso, pode ter a informação toda, pode ter os computadores cheios, as bibliotecas cheias, mas a pessoa é um pobre infeliz, olhar para aqui. Ou antes, sabe tão pouco, nem infeliz é. E aí voltamos
Voltamos aos... Deixe-me só Sim, Helena, fazer rapidamente. um pequeno comentário. Ainda é importante saber poemas de cor, não? É importante, olha, é importante saber poemas de cor. Deixa-me contar uma pequena história. Eu tenho uma neta de 2 anos, fiz agora, anteontem, 2 anos. Houve histórias, eu leio-lhe umas rimas, ela não percebe nada, mas adora. O pé vai sempre buscar o livro, que senta-se ao meu colo, e eu tenho que ler aquelas quadrinhas, e ela... Em francês ou português? Em português, em português. Mas ela aprecia, ela gosta daquilo. Às vezes nós, aquilo que estava a dizer é tomar o público como à partida ignorante. Ela já percebe que há certas palavras que têm que rimar, por exemplo, numa canção, não é? E até já brinca com isso. Uma poeta que ali temos. Pois altera sílabas e assim, já a brincar com a linguagem. Portanto, isto é aos 2 anos, quando ainda está na fase, efetivamente, de consolidação da aprendizagem. Mas onde eu queria chegar também é que, por exemplo, na minha área, enfim, em algumas das melhores universidades americanas, por exemplo, ao nível da formação avançada, portanto, sobretudo do doutoramento, em muitos seminários são proibidos quaisquer aparelhos tecnológicos. E as pessoas têm que levar o livro e têm que levar a informação que obtiveram anteriormente sobre o livro e têm que depois saber discutir e argumentar, ou seja, o núcleo daquilo que se pede às pessoas é a argumentação, ou seja, um pensamento sobre o livro. Por exemplo, em Princeton, alguns colegas pelo menos fazem isto, e estive uma vez num seminário em Stanford, outra excelente universidade, onde havia uma doutoranda que, furiosamente, durante todas as sessões, tricotava, que era uma coisa... Mas ela estava com atenção e era a maneira dela se concentrar. De vez em quando interrompia e dizia, e fazia uma pergunta absolutamente à jugular, não é? Ia direita à jugular. E pronto, e ninguém achava aquilo estranho. Ela deve ter feito aquilo, durou uma semana, acho que fez uma camisola e mais uns arrebiques. Alguns tricoteiam com o telemóvel. Mas o que é certo é que, de alguma forma, este não recurso à tecnologia, num momento mais exigente, por assim dizer, do pensamento argumentativo, que é fundamentalmente aquilo que é central nas humanidades, não é apenas fazer uma pergunta, mas depois, de alguma maneira, argumentar a tese ou a hipótese que se coloca, não é? E, portanto, é um exercício de pensamento. E o exercício de pensamento só justamente nós é que o podemos fazer. Enfim, os meios técnicos podem dar-nos informações, mas só nós é que podemos processar, como disse, e bem. Muito bem. Então, eu vou fazer aqui a pergunta que tenho do público. Agora é que é a parte difícil. E que é a seguinte: conhecimento pode ser visto como uma bênção. Aqui voltamos a... Mas, no entanto, o conhecimento tem evoluído tanto ao ponto de se colocar fim à humanidade com maior facilidade. Assim, com a evolução do conhecimento, a responsabilidade das pessoas tende a aumentar? Oxalá. Quer dizer, os limites do conhecimento. A história da ciência ensina-nos que quando pomos limites, eles são passados. Eu já disse isto e isto não se pode saber. Quando as pessoas dizem que isto não se pode saber, é um convite. Estão a pedi-las. Olha, aqui é proibido. Aqui é proibido. Vai toda a gente. Faz parte da natureza humana. Portanto, os limites do conhecimento em si, quer dizer, não quer dizer uma coisa diferente, são os limites do exercício das capacidades que o conhecimento fornece. Isso é uma coisa diferente das capacidades técnicas. Mas conhecer é uma coisa, usar o conhecimento é outra. E essa distinção, por vezes, está indistinta na cabeça das pessoas. Pensam que os cientistas são responsáveis aí pelas malfeitorias todas, etc. Não, os malfeitores somos todos nós. Quer dizer, os malfeitores somos todos nós. Quer dizer, dizer que as possibilidades, por exemplo, que o saber
que não se pode saber sobre química porque a química pode levar a explosões, ou que não se pode saber sobre física. Quer dizer, isto, na minha opinião, não faz sentido. Uma pessoa, onde é que vai colocar as barreiras? Quem é o polícia? Quem é o polícia? Eu acho que o saber é um processo continuado e vamos continuar a saber. O exercício desse saber, para o qual é preciso, então, a questão da ética, da responsabilidade, é externa à ciência. Portanto, eu falo em limites da ciência, mas não em limites do saber. São coisas absolutamente diferentes. A ciência não pode tudo. Não pode tudo. E é bom que assim seja. Atendendo aos cientistas que eu conheço, quer dizer, se deixassem o mundo entregue a eles, nós estaríamos bem servidos. Mas também, sem o contributo que a ciência pode dar, a humanidade também não vai longe. Hoje vivemos da maneira que vivemos, e eu sou, a esse respeito, muito otimista. A diferença de estilo de vida entre nós e o tempo de Camões é uma coisa tão abissal que nós não conseguimos fazer ideia nenhuma. Temos de ir à literatura para ter uma pálida ideia. Não conseguimos fazer ideia nenhuma. Portanto, a Revolução Científica conduziu depois com a Revolução Industrial, que são momentos diferentes. Hoje a ciência está unida à técnica, mas houve uma altura em que a ciência apareceu e a técnica já era anterior, mas a certa altura faz-se o casamento entre ciência e técnica no século XIX. Isso é uma explosão económica, com certeza, com desigualdades. O mundo sempre foi desigual e digamos, um bom objetivo é torná-lo menos desigual, mas sabemos como é difícil isso. Isso é uma questão do domínio da política. E o mundo, é só olhar o produto, como é que se diz, o PIB por habitante da Terra, antes da Revolução Científica e depois, é uma explosão. Portanto, e isso faz com que nós vivemos melhor hoje, pese embora todos os perigos, pese embora todas as... E a esperança de vida também, o aumento. Ora, isso é outra. Se querem, eu termino com essa. E agradeço muito ao Nuno. Se querem um índice, é difícil quantificar certas coisas, mas se querem um índice de grande poder que a ciência fornece e que, nesse caso, é um contributo direto às nossas vidas, porque são anos de vida, não é qualidade de vida, é tempo de vida. Já não no século XIX da Revolução Industrial, mas já no século XX, com o conhecimento médico e biológico na segunda parte do século, a genética, o conhecimento da genética molecular, os avanços enormes que se deu na farmacologia, etc., faz com que, sei lá, eu tenho 58 anos, eu no século XIX, não é preciso ir muito longe, provavelmente já tinha morrido. Portanto, se eu estou vivo, é devido ao... Portanto, o crescimento da longevidade dá-se principalmente no século XX. Mas é um crescimento enorme. Porque é engraçado que primeiro veio a riqueza e depois a aplicação da riqueza à longevidade. E se perguntarmos a qualquer pessoa, você quer viver mais uns anos? Quer dizer, tirando um ou outro caso, sei lá, eu sei que há pessoas que se suicidam. Eu costumo dizer que se eu aparecer morto, investiguei bem que não fui eu. Toda a gente quer viver mais. Damos isso, digamos, uma regra geral. Toda a gente quer viver mais. Se querem viver mais, digamos, continuar abertos à ciência, continuar a querer que a ciência cresça. Porque, senão, o que vai acontecer é o que acontece já nos sítios, o mundo é desigual, em que não há tanto acesso à ciência ou aos produtos dela. Quero acrescentar alguma coisa para terminar brevemente? Eu, como acho que a literatura tem a ver com tudo, posso acrescentar pelo menos 2 pequenos exemplos que naturalmente colocam a questão de uma maneira diferente, mas no fundo representam, em termos da literatura e dos estudos humanísticos, chamemos-lhe assim, alguma coisa semelhante. Nós hoje, aqui, ou seja, globalmente na sociedade ocidental e com algumas exceções, mas de uma forma histórica, olhamos para a literatura como algo inócuo. Nem sempre foi assim, não é? O Platão expulsava o poeta da República porque dizia mentiras, ensinava aos jovens a mentir. Ou seja, a criar ficções e a imaginar coisas que não existiam na realidade ou não podiam existir na realidade e, portanto, isso era um perigo
para a República, não é? Posso só acrescentar um parentezinho? Pode. No tempo do Goethe, quando ele escreve as desventuras do jovem Werther, Exatamente, o suicidaram-se eternizado, imenso. houve uma vaga de suicídios. Claro. Ninguém pode pensar algo mais perigoso que foi aquele romance naquela época. As pessoas vestiam-se como o jovem Werther e suicidavam-se da matavam-se mesma daquela maneira como no livro, Exatamente. de amor, claro. E era isso precisamente que eu queria dizer, é que quando nós, por assim dizer, neutralizamos o discurso literário como se fosse um discurso absolutamente inócuo, não é? Não tem bactérias, não tem impurezas, não tem nada. Esquecemos-nos de que a história da literatura em todos os sítios foi uma história de censuras, de repressão, devidas a quê? Devidas também a perigos que se consideram que a literatura podia ultrapassar e que, por uma determinada razão ou outra, não queria ultrapassar. E esses problemas continuam a existir hoje. Talvez ninguém se suicide ao ler o Werther. Mas, por exemplo, eu lembro-me que há uns anos da polémica que houve sobre se o Mein Kampf do Hitler devia ser ou não republicado. Ou seja, um livro como esse, a sua publicação constitui, é mais um perigo ou é mais uma capacidade de, ao conhecerem esse livro e os perigos que ele encerra, e que nós podemos conhecer retrospectivamente, de alguma maneira neutralizar esse perigo. Portanto, penso que, de uma ou outra forma, naturalmente, não são os problemas técnicos que aqui se colocam, mas os problemas, por exemplo, éticos, são igualmente procedentes quando nós pensamos e quando discutimos mesmo em família, esta série não devia mostrar estas cenas, pelo menos eu digo em casa. E daí, ao que aconteceu agora há pouco tempo com o Charlie, é só mais um saltinho, não é? Pois, não temos agora tempo, nem algo... É um pouco isso, não é? Portanto, eu sou a favor dos desenhos. Não me parece que haja áreas, sejam elas quais forem, que sejam imunes a este tipo de problemas que o Carlos justamente identificou. Muito bem. Vamos terminar aqui a sessão. Vamos continuar no próximo mês, em princípio na última semana de fevereiro, onde devemos falar sobre o riso. Ainda não vou dizer quais são os convidados. Eu termino aqui com uma citação. Eu quero me rir. Termino aqui com uma citação do Copérnicos que diz: saber que sabemos o que sabemos e saber que não sabemos o que não sabemos é esse o verdadeiro conhecimento. E pedi uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigado.